Olá e boas-vindas ao Deoquímica, o podcast da BASF, turbinado pelo Onono. Eu sou o CH, coordenador de experiências aqui do Onono, o nosso centro de experiências científicas e digitais aqui na América do Sul. E hoje é o Dia Mundial do Sono e a gente convidou o Dr. Marcelo Campos, que é especialista no assunto, para bater um papo aqui com a gente. Antes disso, eu vou me autodescrever. Aqui na BASF, Dr. Marcelo, a gente tem uma atenção muito especial com a inclusão. A gente olha muito para a diversidade e inclusão. Isso é importantíssimo. Isso, e a gente se autodescreve pensando nas pessoas que não conseguem nos ver por alguma razão, né? Então, eu sou um homem cisgênero, eu me autodeclaro branco, tô de camiseta preta, tenho barba grisalha, tô usando uma máscara preta e sou careca. Dr. Marcelo Campos, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que a gente vai esclarecer muita coisa aqui sobre sono nesse Dia Mundial do Sono. E eu gostaria de pedir que o senhor também se apresentasse. Muito obrigado, CH, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante. Minha autodescrição não é tão diferente da sua, né? Mas uso uma barba rala, sou careca também, né? Cutis aí branca, me autodeclaro branco e... mas só que eu sou um pouco mais magro só. Sim, temos aí uma diferença de alguns quilinhos, doutor. Estou aí com uma camisa de manga longa aí, quadriculada, azul, e é isso. Não sei se faltou alguma coisa. Bom, eu estou aqui te vendo e eu tenho certeza que com as características que você descreveu, quem está em casa também nos acompanhando vai saber também te imaginar ou conseguir te ver também. Ótimo, Importante falar também que a gente está aqui no nosso espaço hoje, respeitando todos os protocolos sanitários, a gente está usando máscara o tempo todo, a gente veio para cá com a equipe reduzida. Tem uma microplateia aqui, vocês não conseguem ver, mas tem 2 pessoas aqui acompanhando a gente também. A gente está respeitando pela segurança de todas as pessoas, como a gente ainda está vivendo esse cenário aí de finalzinho de pandemia, né? Tomara. Então a gente está cuidando de todas as pessoas aqui. Doutor Marcelo, sono é muito importante, né, na vida da gente. E a gente escuta aí que todo mundo tem que dormir 8 horas no mínimo, né, que tem que dormir no escuro, e algumas outras coisas que a gente escuta da sabedoria popular. O que é mito, o que é verdade dessas coisas que a gente escuta? Ótimo, excelente pergunta, CH. 8 horas, né, na verdade, é um tempo médio, na verdade, de sono. O que todos os consensos internacionais de sono falam é entre 7 a 9 anos. 9 anos? Não, 9 horas, né? Dormir de 7 a 9 anos, acho que nem um urso, hein, doutor? Nem a bela adormecida, né? Mas vamos lá. De 7 a 9 horas de sono por noite. E nós temos uma necessidade de sono todas as noites. Não tem como fazer uma poupança de sono, ou então se privar de sono durante a semana e dormir tudo no final de semana. Isso não funciona. E existe a variação naturalmente individual, né? Cada pessoa tem uma necessidade diferente de sono da outra, né? Mas o que a gente sabe pelos estudos é que menos de 7 horas de sono, isso começa a impactar negativamente toda a nossa saúde. Começa a aumentar os nossos riscos em termos de saúde, riscos de câncer, risco cardiovascular e comprometer também a nossa performance, né? Então, o nosso sistema imunológico, a gente está numa pandemia ainda, né? Se Deus quiser, saindo dela, mas nosso sistema imunológico também é sustentado, renovado pelo nosso sono. Então, costuma-se até falar assim, que o sono é um dos 3 maiores pilares da saúde, né? Mas, na verdade, o sono é o fundamento. E a gente fala, quando eu falo de 3 pilares, a gente fala sempre de atividade física, alimentação e o sono. Mas, na verdade, o sono é fundamental. Ele fundamenta, inclusive, os outros 2 pilares, como a atividade física e a alimentação. Eles não serão os mesmos sem um sono adequado. Claro, a performance de um atleta, ou até mesmo olhando para a gente aqui, na nossa realidade, não atletas, um sono tranquilo, um sono de qualidade, a gente vai conseguir, inclusive, performar melhor no trabalho, eu imagino. Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente for ver, né, durante o sono, a gente costuma olhar o sono meio que como uma maçaroca, né, algo assim, um momento, um período do dia, da noite, né, da nossa vida, que a gente está perdendo tempo, né?
E esse é o grande problema da nossa sociedade, e o que traz um grande alerta, né? Porque a gente está sendo uma sociedade privada de sono, e isso tem vários impactos negativos na nossa saúde. Caramba. E o sono não é essa maçaroca, não é uma coisa uniforme. Ele tem a sua função, né? Uhum. E dentro do sono, a gente pode diferenciar por exemplo, duas fases, dois tipos de sono de maneira geral, que é o sono não REM e o sono REM, né? O sono REM é aquele chamado sono dos sonhos, né? E ele tem algumas características eletrofisiológicas, ou seja, das ondas cerebrais, né? Assim como o sono não REM, que tem algumas fases. E aí nós ficamos, ao longo de uma noite, ciclando entre uma fase e outra do sono. É como se fosse um balé, ou então uma disputa entre esses dois tipos de sono. Que interessante. Pois é. E o ciclo se completa, cada ciclo se completa a cada cerca de 90 minutos numa noite. Tem fases mais leves, fases mais profundas do sono, é isso? Exatamente. Por exemplo, o sono não REM, e quando a gente fala sono REM, de novo eu vou falar, é o sono dos sonhos, né? Tá. Que REM é a sigla em inglês de Rapid Eye Movement, que é movimentos oculares rápidos, né? Ok. Mas é um sono que se caracteriza por uma atonia muscular, né? Até porque nós estamos sonhando e como defesa o nosso corpo precisa estar meio que paralisado para a gente não atuar os sonhos, Ok. né? E é um sono mais superficial e ele tem várias funções, entre elas uma suavização das emoções que nós vivenciamos ao longo do dia. Tá. Então, se nós passamos por alguma experiência ruim, emocionalmente forte, etc., né, é no sono REM que a gente vai suavizar, que a gente vai aparar essas arestas, né? Interessante então, isso. é como se fosse uma terapia da noite, né, o sono REM. Que interessante. Já o sono... E o sono REM, ele está concentrado mais, principalmente, mas na segunda metade da noite. Tá. E é um sono mais superficial. Já o sono de ondas lentas, que a gente chama de sono profundo, ele tem algumas características que são assim incríveis, lindas mesmo, porque quando a gente pensa nas ondas cerebrais, e a gente tem os mecanismos de aferição dessas ondas, né? Elas vão surgir por impulsos elétricos, né? A gente vai ver só isso. Mas o que acontece, na verdade, é que nesse sono profundo há um disparo elétrico das células de forma sincronizada. Então, as nossas células nervosas, elas disparam de forma sincronizada e silenciam de forma sincronizada, fazendo o desenho de uma onda com uma maior amplitude. Mas e daí? Qual que é o problema? O que isso leva, né? Qual que é a diferença? Qual que é a repercussão disso? Isso, por exemplo, está implicado no mecanismo de lavagem das toxinas do cérebro. Então, o que significa isso, doutor? Me parece bem complicado esse processo aí, hein? Então, por exemplo, a gente não tem o nosso sistema linfático no nosso corpo? Sim. A linfa, ela vai puxando todos os produtos do metabolismo das células, ela vai puxando de volta para depois ser filtrado, cair na corrente sanguínea e ser filtrado pelos rins e ser eliminado, certo? Eliminação de toxinas, posso entender assim. Isso é a linfa, né? O sistema linfático. Mas no cérebro a gente não tem esse sistema linfático. Não tem linfa. Como que o cérebro vai fazer essa limpeza? Alguma faxina tem que acontecer, né? Exatamente, exatamente. E a faxina acontece justamente nesse sono profundo. Olha né? só. Com esse ritmo, com essa ritmicidade dessas ondas, com essa sincronização das ondas, disparando ao mesmo tempo, silenciando ao mesmo tempo, isso permite essa lavagem dessas toxinas. E que toxinas essas que são responsáveis, que são implicadas, por exemplo, no desenvolvimento da doença de Alzheimer. Uau! Né? Então, que demais, doutor.
E esse é um dos... Então, assim, o sono não é uma coisa só. Tem vários mecanismos e cada fase do sono tem a sua função e a sua utilidade. E são inúmeras, né? Quando a gente fala de memória, por exemplo, o sono profundo vai ajudar a consolidar a memória. O sono REM ajuda a associar a memória com outras memórias. É meio que a fonte da criatividade, né? Interessantíssimo. E se a gente for pensar, mas ok, quanto será que você foi na sua pergunta inicial, né? Quantas horas eu realmente preciso aí de sono, Boa. né? Eu durmo 6 horas, eu durmo 5 horas e meia e tá tudo bem, né? Alguém pode vir a falar isso. Uma que a gente não tem uma percepção completa e real da nossa necessidade. Você pode até eventualmente estar dormindo aí um pouco menos e não perceber essa necessidade. Tá. Mas se a gente for fazer uma medida, uma mensuração objetiva, a gente vai ver um declínio da performance. Tá? Então, quando a gente pensa aí em horas de sono e você acha que você tem uma necessidade menor e tal, como que você vai perceber, né, realmente aí quanto que você precisa aí de horas de sono? Ótimo, né? Excelente. Uma que, como a gente já tinha falado, cada um tem uma necessidade diferente. Outra que, além da necessidade diferente de horas de sono, nós também temos um ritmo diferente, uma variação de ritmo diferente, que é o nosso ritmo circadiano, nosso relógio biológico. Okay. Algumas pessoas, elas têm uma necessidade de dormir mais cedo e acabam acordando mais cedo. Outras pessoas têm uma necessidade de dormir um pouco mais tarde e acordam mais tarde. Eu imagino que isso tem alguma relação com a atividade que a pessoa desempenhe ou hábitos da pessoa, talvez? Não tem relação com isso. Isso daí é determinado fundamentalmente pela nossa genética. Caramba, então, que interessante. Olhando para os nossos pais, olhando para a nossa família, os irmãos, né? E principalmente se a gente está bastante em contato aí com a natureza, com os ritmos da natureza, às vezes fica mais fácil da gente identificar aí qual é o nosso ritmo biológico, nosso relógio biológico, né? E esse relógio biológico, assim, ele é sincronizado, tem vários fatores que vão sincronizar esse relógio biológico. A luz é o principal deles. Que é iluminação. Né? E quando a gente fala iluminação, não é uma iluminação de dentro de um ambiente. Okay. Se a gente for, é a luz do sol mesmo. Tá. Se a gente for verificar, por exemplo, a intensidade luminosa de um ambiente fechado e bem iluminado como esse daqui, você vai verificar que não deve passar aí de 500 lux. Tá bom. Se a gente for pela manhã, ao nascer do sol, até num dia nublado, a intensidade luminosa chega aí pelo menos a uns 10.000 lux. Meio-dia passa de 100.000 lux. É uma intensidade muito diferente. Nós evoluímos ao longo de milhões de anos. Eu falo milhões não da espécie humana, né, por si, mas pela biologia que evoluiu nesse período de tempo longo. Tá bem. E que evoluiu no planeta Terra, adaptado aos ritmos do planeta Terra, num ritmo de claro e escuro, de 24 horas, noite e dia. Sim. Né? E aí faz sentido que a luz do sol acabe sendo o maior sincronizador dos nossos ritmos. Outros sincronizadores são a nossa atividade física e a nossa alimentação. Né? E o nosso corpo, ele ama regularidade. Então, quanto mais regular for a sua rotina, a gente pode até não gostar muito, ficar meio entediado, mas o nosso corpo ama e pede por isso, clama por isso. Né? Isso pode significar uma coisa positiva para um sono de qualidade. Isso, exatamente. Por quê? Porque ele vai conseguir avaliar exatamente quanto de sono e de cada fase de sono ele vai precisar. Porque ao longo do dia nós vamos acumulando também um produto de metabolismo, uma substância chamada de adenosina. E essa substância, ela causa essa sonolência no período da noite, é o que causa a nossa pressão de sono. Então,
à noite, quando a gente está meio que não está se aguentando, tem aquele peso de sono, é a adenosina que está exercendo essa pressão de sono para que a gente durma. Aí é hora de respeitar e dormir, né? Exatamente, exatamente. Então são dois processos dessa pressão de sono, causada aí pela adenosina, e o processo dos nossos ritmos circadianos, que vão estar juntos e determinar aí como que será o nosso ritmo, a nossa hora de dormir, e a gente vai precisar, no caso aí da noite de sono, para fazer de novo essa limpeza da adenosina e a gente acordar pela manhã com energia, acordar pela manhã restaurado, né? Com boa disposição. Baterias recarregadas, né? Com bom humor, exatamente. Né? Então, é importante, e se a gente acorda assim, isso é um sinal de que o seu... Eu voltei lá no começo da pergunta. É um sinal de que você está tendo uma boa noite de sono com uma boa qualidade de sono. Está bem equalizado aí o balanço de horas e de qualidade. Exatamente. Quanta ciência em torno do sono, doutor? Existe uma linha da medicina, né? Medicina do sono, Sim. Que estuda tudo isso, né? Inclusive, qual a sua formação, qual a sua especialidade, doutor? Eu sou médico psiquiatra, certo. Né? E como médico psiquiatra, eu atuo também em medicina do sono, eu atendo pacientes de sono, né? Assim como em outras áreas da psiquiatria, transtornos de impulso, entre outras áreas, né? E eu venho estudando muito, porque eu passei por uma situação pessoal de ter desenvolvido aí um burnout mesmo, Caramba, por conta de privação de sono. Puxa vida. E quando a coisa pega, né, já é tarde demais, né? Então, meio que se tornou até uma missão, porque a partir disso eu fui identificar o que estava de errado e o que eu não estava olhando, o que eu não tinha identificado de ruim, né? Que me levou a um quadro desse, que me fez me afastar aí de vários trabalhos, etc. Então a gente acaba tendo diversos prejuízos numa situação como essa, né? E aí eu identifiquei que era realmente, de fato, o sono que eu estava negligenciando. E eu comecei a estudar e a me aprofundar no sono e corrigir mesmo o meu modo de vida, meus hábitos, para que eu tivesse a minha restauração adequada, né? Recuperar a qualidade de vida. Exatamente. Nunca é tarde para isso, mas é fundamental, se você está ouvindo isso hoje, que você passe a valorizar o sono. O sono é o pilar fundamental da sua saúde, da sua longevidade. O sono é uma necessidade biológica. Olha aí, hein? Não é uma perda de tempo, ao contrário, é fundamental para que você possa viver bem e com qualidade. Segredo de longevidade não é só cosmético anti-idade, né? De Segredo de nenhum. longevidade, o sono aí como ferramenta essencial. Exatamente. Aproveitando que a gente está falando de ciência, e até para contextualizar as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, a BASF também atua na indústria de colchão. Né? Eu imagino que o colchão, inclusive, seja um dos fatores para uma boa qualidade de sono. Eu queria até entender um pouquinho mais de colchão. Fiz uma colinha aqui para não errar o nome da nossa solução. A gente tem algumas soluções para a indústria de colchão. Uma delas é o Lupranat T80, que é o nosso TDI. Essa nossa solução, ela faz parte da base da estrutura do colchão, da estrutura de qualquer espuma, né? Que compõe o colchão. E claro, né, sendo uma solução de qualidade, ela vai influenciar para que seja um produto de muito mais qualidade, né? Sem dúvida. É fundamental. Quando a gente olha para o sono, né, às vezes a gente fica pensando no nosso corpo, a gente pensa às vezes na nossa mente, a gente tem sono, às vezes está muito ansioso, acaba realmente tendo problemas aí para dormir, mas às vezes a gente esquece de olhar o nosso ambiente. E faz diferença, doutor? O colchão, o ambiente que você está dormindo, o quarto, iluminação do quarto? Faz toda a diferença, né? Por exemplo, a famosa higiene do sono, boa. Né, ela se relaciona justamente com essas questões ambientais, né? Tá. Então,
a gente precisa, basicamente, em termos de ambiente para dormir, um ambiente confortável. Aí entra, com certeza, um colchão adequado para você. Legal. Aí eu também não vou saber exatamente qual que é o colchão. Cada um tem uma necessidade diferente, né? Mas o colchão, para ser adequado, ele precisa dar um suporte adequado, né? Claro. É, Tem fatores variáveis aí, peso de corpo, se são duas pessoas dormindo exatamente. dividindo o mesmo colchão, uma pessoa só, crianças, né, adultos. Sim, sim. E aí, talvez um fisiatra ou algum outro profissional possa estar falando melhor a respeito disso especificamente. Certo. Mas, no entanto, pensando no ambiente, né, então o colchão é fundamental. Então você tem que estar num local que sustente e que permita a sua musculatura relaxar. Então, interessante isso. Então, mantenha a sustentação da sua coluna e permita que a sua musculatura relaxe. E que não aqueça muito. Por quê? O aquecimento excessivo, né, a temperatura elevada, leva a gente a despertar. Tá. Porque no final da noite, o que acontece com a nossa temperatura corporal? Está lá em cima e ela começa a declinar, Perfeito. a cair. Isso pela ação da melatonina, né, também. E isso é um sinalizador, um grande sinalizador aí da hora de dormir. E a gente consegue manter o sono com uma temperatura mais baixa. Então a gente tende a ter um sono mais adequado em um ambiente com uma temperatura mais baixa. Por isso que de vez em quando a gente vai dormir com calor e acorda com frio. Exatamente. Que durante a noite, inclusive, a gente procura ali uma cobertinha para poder cobrir o pé e tal. Exatamente, porque a nossa temperatura vai declinando. Que legal, gente, saber de tudo isso. E então, no ambiente é importante ter então a estrutura, o colchão adequado, o travesseiro adequado, tem que estar relativamente novo assim para não causar alergia. Então você tem que tomar cuidado com essas questões aí de alergia, né? Quantas variáveis, né? Até o travesseiro tem que dar uma sustentação adequada para o pescoço, para a cabeça, né? Você tem que ter um ambiente completamente escuro, silencioso e um ambiente seguro, né? Então são os elementos aí que compõem o ambiente para você permitir e ter a oportunidade de uma boa noite de sono. Muitos fatores físicos e o senhor falou agora da segurança, né? Esse deve ter alguma implicação num fator psicológico, né? Exatamente. Se você está dormindo num ambiente que você não se sinta seguro por algum motivo, você fica mais alerta. Claro. Né? E aí isso te impede a relaxar completamente, a ter a restauração adequada, né? E aí aquele sono ruim que você acorda no dia seguinte, né, se sentindo cansado, né? Exatamente. Doutor, e o cochilo do metrô, o sono no trem, eu vejo aqui, eu acho que eu até vi alguma coisa, uma matéria recentemente aí, de que o brasileiro dorme mal. Uhum. E eu pego o transporte público todos os dias e eu vejo, e às vezes eu também, dou uma cochilada ali na hora de ir embora, aquele balancinho do trem gostosinho e tal. Esse sono tem qualidade alguma? Não tem. Na verdade, isso acaba sendo um sintoma, um indício de que a gente está privado de sono, né? Tá. Eu falei até no começo, nós somos uma sociedade que está privada de sono, né? E é uma sociedade que está privada de sono porque a gente modificou muito o nosso ambiente natural e que, ao invés de propiciar, e às vezes até um sono melhor, tem atrapalhado um pouco. Por exemplo, a gente se expõe pouco à luz do sol durante o dia e se expõe à luz que não existiria, a gente não deveria se expor no período da noite. Claro. Então, a gente está privado de luz durante o dia, a gente está privado de escuro à noite. Pois é. E a luz... Ainda junta com luz de aparelhos, Exato. né? Celulares, computadores, o dia todo, isso tudo deve interferir, né? Sim, porque essa luz desses aparelhos, principalmente no período da noite, eles vão inibir, ou pelo menos retardar a produção, a liberação da melatonina, que é um hormônio do sono, né? Não só do sono, é um hormônio que tem uma atuação extensa no nosso organismo. E por isso mesmo não deve ser utilizada sem uma prescrição e uma orientação médica adequada. Acho que tem um ponto importante, né, para
uso de medicações também, né? Sem uma consulta médica, né? Uma orientação médica, né? Sim, exatamente. A gente percebe, tem várias medicações, as medicações que são usadas às vezes para dormir, elas alteram aí a estrutura, a arquitetura do sono, e às vezes são simplesmente sedativos. E eventualmente podem até, por serem sedativos, eventualmente dar a sensação de que você está pegando no sono mais rápido, mas sedação é diferente de dormir, é diferente de sono, de um sono natural e adequado. Claro. E se a gente for voltar ali para as ondas cerebrais, né, quando você ceda e não tem um sono natural e adequado, você não tem todas as funções que o cérebro tem no período da noite. O cérebro, por exemplo, em alguns momentos, né, principalmente no sono REM, algumas áreas cerebrais chegam a estar até 30% mais ativas do que estão durante o dia. Ou seja, o cérebro nunca para. Não para em nenhum segundo. O cérebro não dorme. Não. Ele trabalha para a gente poder dormir. De jeito nenhum. Os neurônios nunca dormem. Que coisa interessante. Esse, inclusive, eu fazia uma sala no Clubhouse com a neurocientista Carla Tiepo, e ela deu o nome da sala que a gente falava sobre o sono, justamente essa daí de os neurônios nunca dormem. Que legal. E, inclusive, fazendo aqui um parênteses aqui, né? Claro, fica à vontade. Em breve a gente vai lançar aí um curso aí sobre sono, quem tiver interessado, para o público mesmo em geral, né? Pelo Instituto Conectomos, que é o instituto que é a empresa da Carla Tiepo dessa neurocientista incrível, muito querida, que é a Carlinha, né? Então, só falar quem tiver interessado em saber mais, né? Claro, siga aí o Instituto, que logo em breve teremos novidades. Muito legal, doutor. Aproveita e já deixa aí o seu contato, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais. Pode me procurar pelo Instagram mesmo. Legal. A minha arroba, né, dr de doutor, Marcelo Campos. Excelente. A gente vai deixar aqui também na descrição do vídeo, na descrição do nosso podcast, a gente vai deixar o seu arroba para que as pessoas possam te encontrar. Doutor, aqui nesse nosso papo rapidão a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi muitas coisas, a gente falou sobre o sono como uma ferramenta importante para a longevidade, né, para a manutenção da nossa saúde, e eu estudo muito sobre obesidade, eu luto contra a obesidade há muitos anos na minha vida, e eu sempre escuto isso da minha endocrinologista, né, que a obesidade atrapalha o sono, e um sono de qualidade ruim também atrapalha a obesidade. É uma equação difícil de chegar a essa daí, né? Exatamente. Estou aprendendo aqui com o senhor que o sono é uma ferramenta importante para a longevidade, que a gente tem que preocupar com fatores físicos, né, como a qualidade do colchão, a segurança do ambiente, temperatura, e também os fatores psicológicos, né, que tudo isso vai somar para que a gente tenha uma qualidade de sono maior. Exato. Cada organismo é então pode ser que para mim 8 horas de sono seja o suficiente, para o senhor 7 horas seja o suficiente, e a gente tem que entender os sinais do nosso corpo também, né? Sim. Se a gente está se sentindo muito cansado, talvez ajustar uma horinha a mais, desligar o celular uma hora mais cedo. O que o senhor deixa de dicas aí para a gente, para que as pessoas consigam aumentar a qualidade do sono? Ótimo, muito boa pergunta. Eu acho que é algo fundamental, né? Em primeiro lugar, né, o sono não é um interruptor, né, de liga e desliga, né? Tá. A gente não tem que ter essa expectativa, a hora de dormir, pá, desligou. Você tem que fazer um ritual, um desacelerar aí no período da noite, para que você se engaje aí no sono. A famosa higiene do sono? Não só, na verdade, esse ritual não chega a fazer parte, é mais uma preparação até para essa higiene do sono, né? Okay. E aí, se você fizer, por exemplo, começar a se engajar em tomar um banho, um relaxamento, né? Uma água morninha, no período da noite, você vai se preparar a roupa do dia seguinte, preparar o seu ambiente, né? Você vai começar a se afastar, por exemplo, de telas, começar a diminuir a intensidade luminosa do ambiente, né?
nas telas no período da noite, por exemplo, hoje nos dispositivos a gente tem até uma... Sim, você vai programando ali o modo dormir, né? Ele vai reduzindo a luminosidade, Isso. desliga notificações. E colocar uma luz mais quente, né? Uma temperatura de luz, né, mais quente, ou seja, mais Certo. alaranjada, tá? Legal. Por quê? Porque a luz que mais atrapalha a liberação da melatonina, no caso, é o comprimento de onda de luz azul, Ok. né? A luz azul. Então, se você coloca uma luz mais alaranjada, mais avermelhada, isso impacta menos aí, afeta menos aí o sono, né? E permite que, com a sua natural liberação rítmica aí da melatonina, você tenha um sono aí no horário adequado e possa dormir. Então, primeiro, você vai se engajar em um ritual de sono, mas você só vai para a cama se você estiver realmente com sono. Tá. Não é para você ir para a cama sem sono, porque é a mesma coisa. Eu estou aqui numa mesa, né? Eu estou sentado na mesa esperando com a expectativa de estar com fome para comer. Tá bom. Não dá. O fato de eu estar sentado aqui na mesa com expectativa de criar fome para comer não vai me fazer criar fome, né? Uhum. É a mesma coisa a gente ir para a cama esperando ter sono para dormir. Não. Você primeiro tem que ter sono e depois você vai para a cama, né? Por isso é importante respeitar aquele momento que pescou ali na frente da televisão. Isso, exatamente. Mas, por outro lado, estabelecer um horário, pelo menos aí de acordar, que funcione para você, né? Na sua rotina, no seu trabalho, porque estabelecendo esse horário, isso vai permitir que no dia seguinte você acumule aí uma pressão de sono suficiente para estar com sono na hora adequada. Agora, se você vai dormir mais tarde, e aí no dia seguinte você acorda mais tarde, aí consequentemente vai dormindo mais tarde no outro dia, Sim. e você nunca consegue aí ajustar esses horários e acaba ficando privado. A né? falta de disciplina dá uma atrapalhada aí no organismo, né? Exatamente. Então, é bom ter uma regularidade. E identificando aí o seu ritmo. Algumas pessoas são mais matutinas, outras são mais noturnas, né? Isso pode estar influenciando também no sono que você tem à noite, no horário de sono que você tem, né? E no nível de privação de sono que você acaba tendo também da mesma maneira, né? Então, qualquer alteração de sono, se você está percebendo que você não está tendo um sono reparador, eu realmente aconselho que você procure se informar a respeito, procure um médico de sono, né, que possa estar te orientando e eventualmente investigando algum problema de sono, Claro. porque isso realmente tem um impacto muito grande na nossa saúde como um todo e na nossa vida e qualidade de vida, né? Com certeza. Quando eu fiz uma polissonografia, né, que é o exame que a gente fica cheio de eletrodos, né, pelo Sim. corpo todo, eu fiquei impressionado de ver a quantidade de variáveis que tem dentro desse exame, né? Sim. Realmente é uma ciência bem completa. Sim. Agora, nesse ritual de sono, eu vou fazer uma pergunta óbvia. Claro. Eu posso colocar um cafezinho nesse ritual de sono? Ah, doutor, e agora? O café. Como que o café interfere Ótimo. no sono? Muito obrigado pela pergunta. O café, você sabe que a cafeína é a droga mais consumida no mundo, né? Eita, eu não sabia disso. E a cafeína não está só em café, né? Está presente em vários chás, né? Chá mate, chá verde, está presente em chocolate amargo, né? Está presente até em algumas medicações, porque a medicação, inclusive para dor de cabeça, que eles sabem que Olha só. a abstinência do café causa dor de cabeça. Então, então eles espertamente já, obviamente, sabe a necessidade e já coloca a cafeína no comprimido. Então, assim, a grande questão é que a cafeína, algumas pessoas podem até dizer, olha, eu posso tomar antes de dormir um cafezinho e eu vou dormir numa boa, isso daí não me atrapalha em nada. Você pode até acreditar nisso, pode até dormir, tudo bem. O grande problema é que a cafeína ela vai alterar o funcionamento cerebral, as ondas cerebrais, né? Olha que interessante. E vai suprimir aí o sono de ondas profundas, de ondas lentas, né?
E isso vai impactar, vai fazer com que você acorde aí no dia seguinte com a sensação de não estar restaurado, de não estar totalmente bem. Olha Tá? só. E aí o que você faz? Toma mais café. Exato. E aí toma mais café para poder Pra se poder manter mais despertar. alerta. E por quê? O que o café faz, né? Lembra aquela substância que eu falei, que a gente produz no metabolismo, que é a adenosina? Adenosina. Lembrei até da aula de biologia, quando o senhor falou da adenosina. Aí eu Isso. fui lá atrás e lembrei da aula de biologia. Olha só que legal, bom professor você teve. Ou meio... Pois é, foi muito duro que eu lembrei da adenosina. E aí ela vai acumulando ao longo do dia e exercendo a pressão de sono. A cafeína, ela tem uma similaridade. E ela vai bloquear os receptores da adenosina. Então, se a adenosina ela causa sonolência, quando a cafeína ela bloqueia esses receptores no sistema nervoso, no nosso cérebro, né, ela vai dar a sensação de que você está alerta. Só que a adenosina continua lá e continua sendo produzida, por isso que tem aquele rebote, né? A cafeína ela tem uma meia-vida, e quando a gente fala meia-vida, é o tempo necessário para ela chegar na metade da dose. Tá. Uma meia-vida entre 5 e 6 horas, tá? Uau. Vamos supor que seja 6 horas a meia-vida. Isso também varia de pessoa para pessoa, porque Tá bom. nós temos enzimas que metabolizam isso, né? Então, e é variável, né? Mas vamos supor que seja uma meia-vida de 6 horas para você, CH. Ok. Isso significa que se você tomar uma xícara de café aí, uma xícara de chá de café, um copinho de café ao meio-dia, meia-noite, você tem 1/4 dessa xícara de café ainda circulando em termos de cafeína. Ou se é a mesma coisa que ao invés de tomar meio-dia essa xícara de café, você tomar 1/4 dela meia-noite. Ou seja, vai estar de alguma forma ainda afetando e prejudicando o seu sono. Caramba. E aí, ok, mas você não percebeu que isso afetou, porque você acaba não acordando, tem uns micro despertares muito leves e que não gravam na memória. Uhum. E você não tem nenhuma dificuldade para pegar no sono. E o que acontece? Mas aí de manhã, no dia seguinte, você acorda ainda com aquela sensação de falta de restauração, de falta de energia ainda. Nossa, às vezes parece que a gente foi atropelado de noite, né? Exatamente. E aí o que você faz? Toma mais café. E vai aumentando, e aí vira uma bola de neve. Só vai aumentando o containerzinho ali de cafeína no organismo, não vai dormir nunca assim, exatamente. Né? Então, assim, eu estou falando mais realmente da ciência, não quero ser um puritano e cortar, né, o prazer aí das pessoas, mas se a gente conseguir, por exemplo, concentrar a tomada do café no período da manhã e prestar atenção, tem refrigerantes também que tem cafeína, né? As colas da vida, Perfeito. né? Tem cafeína. Então, se você toma esses refrigerantes no período da noite, você também está tomando cafeína. Claro. E prejudicando o seu sono, uma restauração adequada. Botando ali um estímulo que, pelo que a gente acabou de aprender ali, eu tomei, sei lá, às 10 horas da noite comendo um hambúrguer. Exato. Vou dormir à meia-noite. Lá para 6 horas da manhã, essa cafeína ainda está lá batendo bumbo e atrapalhando o meu sono. Exatamente. Né? Que coisa interessante. Então, se a gente puder prestar atenção nos vários alimentos aí que possuem cafeína, que tem na composição a cafeína, e evitar, depois das 2 horas da tarde, esses alimentos, muito interessante. Já vai fazer uma grande diferença. Mas principalmente concentrar mais, por exemplo, a bebida ou tomar o café no período da manhã. Isso é o mais recomendado. Excelente. Eu te garanto que agora aqui, todo mundo aqui no nosso time, tá todo mundo já, puxa vida, toma café às 5 horas da tarde agora, né, tal. Acho que isso vai impactar nossos hábitos aqui, né? Vocês não conseguem ver, mas eu estou olhando para a nossa microplateia aqui. Vou aproveitar para saber se alguém aqui tem pergunta. Temos perguntas aqui no nosso estúdio do Onono. Se quiser, pode fazer. A Mariane vai fazer uma pergunta. Mari, chega aqui pertinho para fazer a pergunta e eu vou repetir a sua pergunta. Algum alimento que contribua para a qualidade do sono, Dr. Marcelo, existe? Vamos lá. Na verdade, é interessante, é super boa essa pergunta, tá? Quando a gente pensa aí de novo nos nossos ritmos, no nosso relógio biológico, nossos ritmos circadianos, né?
a gente vê que no período da noite é um período no qual não é um período propício para se alimentar, né? Então, cerca de 2 a 3 horas aí antes de dormir, o ideal é que a gente não coma. Isso a gente evoluiu assim ao longo das centenas, milhares de anos aí, né? A gente sabe que tem alguns alimentos que acabam prejudicando aí o sono, que acabam fazendo com que o nosso corpo, o nosso organismo se ative mais, né? Por exemplo, uma alimentação mais pesada, por exemplo, pode realmente comprometer, porque cada célula, agora eu vou fazer um parênteses aqui, tá? Para explicar algo um pouco Vamos antes. lá. Cada célula do nosso corpo funciona como um reloginho. Ok. Um reloginho. E esse relógio, ele está integrado, por exemplo, em diversos órgãos e sistemas. Cada órgão e cada sistema tem um horário, um time mais adequado para funcionar. Ok. Tá? Por exemplo, no período da noite, né, então a gente ocorre a liberação da melatonina e a nossa pressão arterial e a nossa temperatura corporal decaem. Tá. E pela manhã, a nossa pressão arterial aumenta e a nossa temperatura corporal aumenta. Tudo funciona em termos de ciclo. Nada é linear no funcionamento do nosso organismo. Perfeito. Assim como, por exemplo, o nosso sistema digestivo, nosso sistema digestório, né? O que acontece? Ele está preparado para se alimentar no período do dia, quando você está mais ativo. Se você se alimenta, come alimentos que demoram a digestão, que fazem com que o seu sistema permaneça trabalhando muito ao longo da noite, isso pode atrapalhar o seu sono. Nossa, aquele jantar no rodízio, então? Pois é, Nem exatamente. pensar, né? Não. E também carboidratos aí muito simples, que às vezes acabam tendo uma carga de açúcar aí muito grande, podem também alterar aí o seu sono, e não só o seu sono, porque se nesse período aí da noite você tem uma carga muito grande, por exemplo, de glicose, a melatonina, ela, como eu falei, ela é um hormônio que atua em vários lugares. Ela está impedindo, por exemplo, no período da noite, a secreção de insulina do pâncreas. Então você fica num estado fisiológico de uma resistência à insulina, porque o organismo não está preparado realmente para essa alimentação aí nesse período aí da noite, entendeu? Então, para um funcionamento mais adequado, o ideal é que cerca de 2, 3 horas aí antes de dormir, a gente realmente evite aí uma alimentação mais até pesada, interrompa, alimentos gordurosos, exatamente, massa. e coma algo realmente mais leve, eventualmente, né? Mas realmente não coma muito próximo do período de dormir, porque isso pode, de alguma forma, aí, atrapalhar também o seu sono. E nada de cafeína à noite, nada de jantar 2 horinhas antes de dormir, um pouquinho antes disso. Muito legal. Já ouvi também minha mãe falando, ela falava, tá sem sono? Come maçã antes de dormir. Tem algum sentido isso que a senhora, minha mãe, fala pra gente? O grande problema é o seguinte, se você também está com muita fome, né, muita fome, isso daí não é bom você dormir com muita fome, com uma fome excessiva, porque isso daí também vai atrapalhar o seu sono. Então, se estiver com muita fome, você pode comer alguma coisa naturalmente. Tá. E maçã é algo leve, algo que não tem uma carga aí calórica aí tão grande. E também não é um alimento que vai levar o pico glicêmico para ter essa relação do açúcar, da insulina. Exatamente. Né? Então, não haveria um grande problema fazer isso. Mas eu não vejo aí uma relação aí direta desse alimento especificamente com você dormir. Talvez tenha alguma memória afetiva. Pode ser, hein? Aí sim. Olha os fatores psicológicos Exatamente. aí que a gente falou um pouquinho antes, né? Muito legal. Doutor Marcelo, aprendi muito aqui. Eu espero também que vocês que acompanharam a gente também tenham aprendido bastante e acompanhem o Dr. Marcelo para saberem mais
Ele tem postado as coisas no Instagram dele, já contou que tem novos canais surgindo aí, ó, novidade para vocês. A gente vai continuar te acompanhando, doutor, e agradecer em nome de todo o time da Basso, em nome do time do Onono, o time do Shop at BSF, o time de CM, que é a nossa área responsável por essas soluções que eu falei um pouquinho mais cedo. Bastante gente se juntou aqui para a gente poder fazer esse podcast possível. Muitíssimo obrigado. Espero que volte mais vezes para a gente poder continuar falando sobre isso, que eu já entendi que é uma ciência super completa e direto vai ter novidades aí para a gente. Com certeza, é uma área muito extensa, tem muita coisa para se falar. Acho que não tem nem um décimo do que às vezes a gente gostaria de falar, a gente acaba não falando, né? Mas, principalmente, né, valorizem e priorizem. Se tivesse que deixar uma mensagem final, Ótimo. Priorizem o seu sono. Priorize seu sono. Se você dormir bem, sua vida vai começar a funcionar melhor, porque você vai funcionar, sua fisiologia vai estar melhor, né, seu metabolismo vai estar melhor, o seu desempenho vai estar melhor, então, e seu humor vai estar melhor, suas relações, consequentemente, serão melhores. Produtividade, né, no trabalho. Exato. Mais uma vez, muito obrigado. E vocês aí, durmam bem, cuidem do sono de vocês. Eu vou começar a cuidar do meu com tudo isso que eu aprendi aqui com o Dr. Marcelo. Um beijo, um abraço, se cuidem e até a próxima. Tchau. BASF. We create chemistry.